Bom dia, pessoal! Deus abençoe muito nosso dia. Como vocês estão? Mais uma semana chegando ao fim, com a graça de Deus. Mais um milagre da manhã começando. Então, que Ele venha mesmo sobre essa live nos conduzindo, venha sobre o nosso dia, sobre a nossa manhã, nos levando para o centro da vontade dEle, nos abençoando com toda sorte de bênçãos, trazendo alegria de viver, trazendo renovo físico, espiritual, emocional. Amém? Como é bom estarmos juntos aqui. Vocês me alegram também. Glória a Deus. Vocês também me alegram. É uma alegria estar aqui nessa manhã com vocês. De verdade, gente. É a graça de Deus que nos sustenta. Você tá melhor. Eu tô me sentindo um pouquinho melhor, mas dormi muito mal essa noite. É só com a graça de Deus que a gente acorda bem e disposta. Porque eu vou falar com vocês que essa noite eu não dormi quase nada. Mas é isso aí. Tô melhor do que ontem. E amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Em nome de Jesus. Tem que ter paciência para passar por isso também, né? Mas é isso. Que bom começar mais um dia aqui com vocês. O vídeo do jejum, gente, eu já fiz o vídeo do jejum, mas eu tô precisando editar ele. Se você soubesse o tanto de coisa que tá acontecendo, então eu tô um pouco esses dias assim, com tanta coisa. Eu vou editar ele em nome de Jesus hoje ou esse final de semana, que vai estar mais tranquilo, tá bom? Mas ele já tá gravado, isso que importa, o vídeo do jejum já tá gravado. Mas é isso, então hoje eu queria começar uma oração, porque esse salmo é uma oração muito poderosa, que é o Salmo 91. Pra gente já, abençoar, pedir pra Deus abençoar nosso dia, quebrando tudo que não conduz ao caminho dele. É uma oração, Esse salmo é uma oração poderosíssima. Então, se você tá com sua Bíblia, vamos orar juntos, Vamos ler esse salmo em tom de oração mesmo, clamando, declarando ao Senhor tudo isso que a gente estiver lendo, tá? Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque a teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse salmo é maravilhoso, Salmo 91. Muito poderoso, pra gente já começar o nosso dia, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Nada o atingirá. Coloque toda a confiança naquele que escreve os teus dias, mesmo com todas as circunstâncias. Que a gente não olhe para as coisas da terra, que a gente não olhe para as circunstâncias, para que a gente não olhe para o natural, mas que a gente viva realmente pelo ser sobrenatural do Senhor, para que a gente olhe para o alto,
para que a gente declare sobre todos os nossos dias de quem é o governo dele. Então, que a gente permaneça nessa esperança, que a gente permaneça nessa segurança, né, de que o Senhor nos protege, de que o Senhor nos conduz, que a gente entregue nessa manhã todos os nossos planos, os nossos dias, a nossa vida a Ele. Em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos terminar a carta aos Colossenses. Então eu vou ler juntos o capítulo 3 e o capítulo 4. Porque o capítulo 4 é bem curtinho e é como se fosse uma saudação final. Então a gente vai terminar a carta aos Colossenses hoje. Primeiramente, se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Não saia daí, vem viver esse propósito conosco. Nós estamos juntos de segunda a sexta, 8 horas da manhã. E é muito bom ter a presença de todos vocês aqui. Nós estamos juntos lendo o Novo Testamento, né? Começamos o Novo Testamento, já estamos quase terminando. E como ele tem falado aos nossos corações. Não sei vocês, mas assim, como o Senhor tem me conduzido, quanto o Senhor tem falado comigo a cada leitura, a cada live, aquilo fica ressoando na minha mente, no meu coração. E eu espero que em vocês também. A carta aos Colossenses, só contextualizando, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, aquela igreja de Colossos. Porém, ele não chegou aí àquela igreja. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre o poder do evangelho. Então, o poder do exemplo. E é disso muito que o capítulo 3 fala. Sobre a importância da prática do evangelho, né? O cristianismo, ele é sobre a nossa mudança. Não é só sobre a gente falar, não é só sobre a gente dizer, eu sou cristão, eu acredito. A gente só fazer uma oração ao acordar, uma oração ao dormir, passar esse momento aqui, né, 1 hora do nosso dia, mas o resto do nosso dia não mudar nada, a nossa vida não mudar nada. O verdadeiro evangelho, ele é pautado pela verdadeira transformação de vida. Não existe ninguém que foi tocado por Jesus uma vez e permaneceu a mesma pessoa. Por isso a gente vê, né, mesmo quando Jesus estava aqui em terra, em seu corpo físico, como um homem, a gente vê quantas pessoas muitas vezes andavam com ele, mas a sua vida não mudava, as coisas não aconteciam. Por quê? Porque apenas estavam ali, mas não queriam a verdadeira mudança. Agora, a gente vê um exemplo claro, que eu amo a história da mulher do fluxo de sangue, porque ela foi até Jesus, ela tocou em Jesus. E ele diz para ela, a sua fé lhe salvou. Então é isso que o Senhor espera. Ele já nos escolheu, ele espera que nós agora, com essa graça que nós recebemos, que a gente mude a nossa forma de ser. E é disso que a gente vai ler hoje. Então essa carta, ela é muito poderosa e é uma aplicação para a vida mesmo, sabe? Como nós podemos perceber cada versículo, que é como se fosse um passo a passo, sabe? De como nós deveríamos ser, do que nós deveríamos fazer. E se nós queremos ser, pelo menos pessoas boas, melhores, isso aqui já basta. Mas o Senhor nos promete muito mais, né? O Senhor nos promete muito mais. Ele não quer só que a gente saiba da herança que a gente tem. Ele não quer só que a gente conheça, mas que a gente seja verdadeiro filho, filha de Deus, né? Que a gente tenha paz nessa terra, que a gente viva o amor e o governo dele por todos os nossos dias. Amém? Então é isso. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Amo esse versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gente, é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente se perder. É muito fácil, acabei de ler um questionário,
uma pessoa aqui, né, já disseminando ódio logo de manhã, é muito fácil a gente questionar os caminhos de Deus. É muito fácil a gente questionar Deus. Quando a gente olha apenas com os nossos olhos naturais para as circunstâncias, para a nossa vida, tudo fica pesado demais, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, gente, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque quando a gente olha para as coisas terrenas, a gente olha para as nossas limitações. A gente olha para as nossas limitações. A gente olha para o impossível. A gente olha apenas para o diagnóstico. A gente olha só para aquilo que a gente não é capaz de fazer, para as nossas dificuldades. E o Senhor vê além de tudo isso, né? Então nós vivemos pelo sobrenatural de Deus. O nosso fôlego de vida é a nossa fé. Crer naquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé. Então a gente precisa manter os nossos pensamentos pelas coisas do alto, porque nós somos seres espirituais. E ele fala que vocês que também ressuscitaram com Cristo, né? Agora vocês não vivem para si mesmos, não vivem para os seus próprios pensamentos, para a sua própria vida. Então vocês não pensam por si mesmo. Vocês pensam pelas coisas do alto. Ontem eu estava conversando com duas amigas sobre isso, sobre como é fácil a gente se distrair. Nós três estamos em fases muito diferentes da vida, assim, profissionalmente, emocionalmente. E a gente estava falando sobre isso, sobre como cada fase é importante a gente passar por cada fase, mas que se a gente não colocar o nosso contentamento, a nossa fé, não olhar para Deus, não olhar para os sonhos e para a vontade de Deus, para o que Deus quer nos ensinar e nos moldar naquela situação, gente, nós nunca vamos estar completos. A gente vai sempre achar que está faltando algo. Sempre vai faltar algo se a gente olhar para as coisas terrenas. Sempre vai faltar algo. O problema é que Deus não nos fez faltando algo. Ele nos fez completos. Só que a gente vai deixando pedaços nossos por aí. A cada circunstância, a cada dificuldade, a gente vai se esvaziando. Porque a gente vai paralisando apenas pelo quê? Pelas coisas da terra, pelas circunstâncias. Então a gente precisa colocar um contentamento no nosso momento presente, no que o Senhor já nos entregou hoje, sabe? No dia que o Senhor já nos entregou hoje. Porque senão a vida vai ficar difícil demais. Você nunca vai estar plenamente feliz se você ficar só olhando através das realizações pessoais. E hoje em dia essas coisas estão se invertendo muito, né? Muito se fala de propósito, pouco se fala de quem eu sou, de identidade. Antes da gente ter algo, antes da gente conquistar algo, a gente precisa ser quem eu sou. Não adianta de nada eu ter se eu não sei quem eu sou. Não adianta de nada eu ter se eu não sei para o que eu tenho. Entende? A gente precisa ter claramente um para quê na vida. Para que eu faço o que eu faço? Para que eu estou aqui? Para que eu vou para onde eu vou? Porque se a gente não tem, a gente vai se frustrar. O dia ruim vai ficar ainda mais pesado. O dia bom vai ser passageiro demais. A gente vai viver demais pelas nossas próprias vontades, né? Então, como a gente precisa estabelecer a nossa identidade, firmar a nossa identidade em Cristo, independente do que aconteça, né? Independente do que aconteça. Eu falei com vocês, hoje, essa madrugada, não dormi. Não dormi quase nada, assim. E aí deu 3, eu olhava no relógio, dava 4, dava 5. Quando deu 5h40, eu falei, nossa, tá na hora de eu acordar já. E eu não dormi. Eu comecei a colocar os meus pensamentos muito ruins. Eu comecei a ficar muito... Sabe quando você fica resmungando? Comecei a querer resmungar e a querer reclamar. Eu acordei, lavei o rosto, eu falei, peraí. O Senhor me deu mais um dia de vida. Eu tô reclamando quantas pessoas queriam ter a oportunidade de acordar mais um dia hoje. Gente, parece clichê, parece bobo, mas isso é colocar os nossos pensamentos nas coisas do alto.
Porque a gente tem que entender que nem todos os nossos dias vão ser bons. Nem todos os nossos dias a gente vai estar feliz, contente, alegre, satisfeito. Nem todos os dias. Mas em todos os dias a gente precisa olhar a vida com os olhos de Deus e não com os nossos olhos naturais. Então, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque senão a gente vai se distrair. No dia bom você vai se distrair, no dia ruim você vai se distrair. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, então quem é a sua vida? É Cristo. Quem rege a sua vida é Cristo. Quem te dá fôlego de vida é Cristo. Declara isso. Agradeça isso a Ele. Ele é o centro da sua vida. E Ele é quem nós devemos querer parecer cada vez mais. Então, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele a sua glória. Gente, olha que lindo isso. Nós só vamos transbordar o amor de Deus quando nós formos o amor de Deus. Entendeu? Nós só vamos transbordar as coisas de Deus, a graça de Deus, a cura, os dons de Deus, quando nós formos, quando a gente abrir espaço para o próprio Deus habitar em nossa vida. Fora isso, a gente vai transbordar coisas vazias. Né? A gente vai transbordar coisas vazias. Vai andar pelo vazio. Então, a gente precisa entender onde está o nosso coração. Ali também estará o teu tesouro. Então, não é mais, você não vive por si mesmo. Por isso que não adianta a gente ficar reclamando, a gente ficar questionando os desígnios de Deus, porque a nossa história, por mais que a gente possa sonhar, que a gente possa planejar, que a gente possa trabalhar para aquilo, quem conduz a nossa história, a nossa vida, os nossos planos, é o Senhor. Se Ele fizer isso aqui, tirar uma vírgula do lugar, muda tudo. Se Ele tirar uma coisa, sabe, do lugar da nossa vida, muda toda a nossa história. Então nós precisamos entender para o que nós vivemos. Para Cristo. E é o que ontem nós lemos o apóstolo Paulo falando sobre os sofrimentos. Que até os nossos sofrimentos ganham não um porquê, mas um para quê, um propósito, um sentido diferente. Sabe? A cada detalhe o Senhor quer nos moldar e nos conduzir. Como que nós queremos nos tornar pessoas mais pacientes se nós não passarmos por momentos em que a nossa paciência vai ser testada? Nós nunca vamos saber se verdadeiramente somos pacientes. A gente não vai precisar estar usando a paciência. Como que nós vamos saber que a nossa bondade, que a bondade de Deus, tá transbordando sobre a nossa vida, se a gente não precisa usar ela em nenhum momento, se a gente não usa ela, se não somos pessoas amáveis, se não temos a nossa... Gente, perdi a palavra. O domínio próprio. Como que nós vamos ter o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo? Como que nós vamos usar o domínio próprio se nós não formos tentados? O próprio Jesus foi tentado. Foi tentado. Então, assim, nós precisamos entender que as coisas, os sentimentos, as situações, as circunstâncias vão continuar acontecendo. O que precisa mudar é a nossa relação diante delas. A nossa forma de enxergar, a nossa forma de ser. Esse capítulo aqui fala muito da forma de ser. Porque lá em Romanos, o apóstolo Paulo começa falando muito sobre a transformação do nosso pensamento. Que para transformar todas as coisas na nossa vida, primeiro precisa ser transformado a nossa forma de pensar. Para que a gente pense como Deus pensa. Para que a gente entenda a boa, perfeita e agradável vontade dele. A partir da transformação dos nossos pensamentos, precisa ter uma transformação das nossas ações. Porque senão, você não teve transformação.
Que Deus é esse que te transforma, mas você continua essa pessoa grosseira, rude, que vive por si mesmo, que faz só o que quer, egoísta, orgulhosa. Pera. Então, precisa haver uma mudança da nossa forma de ser. E aí ele continua: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa... Ele cita alguns, mas são inúmeros, né? São inúmeras coisas que fazem com que a gente caia. A nossa natureza carnal, gente, são os nossos pecados. E o pecado, ele tá por toda parte. A todo momento. A todo momento. Né? Em qualquer lugar que a gente vai, seja em casa, por pensamento, a todo momento, nós somos tentados a pecar. Nós somos tentados a escolher caminhos diferentes do caminho de Deus. Por isso, a gente precisa ter firme quem nós somos, para o que nós vivemos, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele continua: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no passado, quando costumavam viver nelas. Então, assim, todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado. E o Senhor não limita sobre o nosso passado. Ah, você fez isso, 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 então você não é merecedor a partir de agora. Mesmo crendo, mesmo sendo arrependendo, mesmo sendo transformado, não, porque você fez isso, 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 isso. Não. Quem nos condena a partir do nosso passado é o inimigo, né? É o inimigo. Então o Senhor está dizendo pra gente essa manhã: olha, eu sei que você teve um passado, eu sei que você era aprisionado por essas coisas, né? Você era prisioneiro dos seus próprios desejos, das suas próprias mazelas, dos seus próprios vícios, do seu próprio eu. Mas a partir de agora, você não é mais prisioneiro disso. Toma posse. Toma posse. Gente, quantas vezes nós mesmos nos aprisionamos a sentimentos, a pessoas, a circunstâncias. Tantas pessoas que vivem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, porque senão pra que a gente estava aqui em constante transformação? É para realmente a gente ser lapidado pelo Senhor. E Ele vai nos lapidar nos momentos difíceis. As maiores lapidações vão ser nos momentos difíceis. Vão ser nos momentos de tentação. Vão ser nos momentos que a gente acha que não vai suportar. E a gente suporta e a gente passa. Só que aí, quando a gente passa, a gente esquece muitas vezes de quem nos tirou daquele lugar, de quem nos livrou, de quem nos perdoou. A gente esquece fácil demais do abençoador. Porque a gente foca só nas bênçãos, 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 bênçãos. Por isso que tantas igrejas às vezes se lotam, porque pessoas vão apenas atrás do milagre, né? As pessoas vão apenas atrás do milagre, as pessoas vão apenas atrás das bênçãos, as pessoas vão apenas atrás da prosperidade. Mas elas não estão realmente interessadas em uma entrega, em obediência, em renúncia, sabe? Em amar como Deus ama, em perdoar como Deus perdoa. Então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Primeiro é o ser, depois é o ter. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que aparentemente tem muita coisa, assim. Aparentemente. Você fala, nossa, a vida da pessoa parece ser perfeita, né? Você fala, a vida que eu queria. Quando você vai conversar com a pessoa, é uma pessoa totalmente frustrada. É uma pessoa totalmente amarga, amargurada, infeliz. Porque a amargura do coração, gente, a amargura do coração, ela passa, né, pelas palavras. Você transborda aquilo que você tem dentro. Você transborda aquilo que você tem dentro.
Então, você com certeza conhece essa pessoa e vê a vida dela amarga. Agora, provavelmente você vê uma pessoa que tem... Gente, eu me constranjo tanto. Tem uma... Eu vou lembrando das coisas, né? Vocês já perceberam. Eu vou na academia bem cedo. 6 horas da manhã. E assim, nesse frio, pensa, tá muito frio, né? Então, às vezes a gente vai meio que por uma obrigação. E aí, a gente vai por uma obrigação assim, e é na frente de uma lagoa. Na frente da academia tem uma lagoa, sabe? E aí, todos os dias, eu e minha mãe, a gente começou a reparar que tinha uma moça, né? Que ficava varrendo o passeio todos os dias, 6 horas da manhã. E aí, você ia imaginar o quê? Uma mulher triste, com a cara fechada, nesse frio. A gente tem mania. Nossa, que frio. Nossa, que calor. Nossa, hoje eu não dormi, hoje eu tô cansada, hoje eu tô não sei o quê, né? Gente, não. Essa mulher me constrange. Porque ela dá sorrisos pra todo mundo. Quem passa por ela, sabe, tem o seu dia melhorado automaticamente. Porque vê aquele sorriso e fala assim, meu Deus, não tem condição. Né? Ela sorrindo, feliz da vida, dando bom dia pra todo mundo. Tá vendo? Isso é contentamento. A pessoa, ela não tá feliz porque ela tá olhando para as circunstâncias. Não. Ela é grata porque o Senhor deu um trabalho para ela, porque o Senhor deu saúde para ela trabalhar, ela acordou em mais um dia de vida. Provavelmente aquele era o trabalho que ela queria e que ela quer para toda a vida dela? Provavelmente não, mas é onde ela tá no momento. Não quer dizer que ela vai passar toda a vida dela ali. Mas se ela não é grata, se ela não é contente, se ela não se contenta com o que ela tem no momento, quando ela tiver mais, quando ela passar para a próxima fase, ela nunca vai estar satisfeita. Né? Então, você vê que é uma pessoa cheia da graça de Deus. Feliz, que transborda, que constrange as pessoas com a sua felicidade, com o seu sorriso. Então, é isso que o Senhor quer que a gente faça, né? Mas agora, abandonem todas essas coisas. Então, olha o que o Senhor quer que a gente abandone. A ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e em todos, e está em todos. Gente, não tem mais clareza do que isso. Não dá para coexistir o amor de Deus. Não dá para você ser uma nova criatura, ser uma pessoa, porque a gente sabe os frutos do Espírito, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio. Não dá pra ter todas essas coisas e você ser uma pessoa irada, maldosa, com uma linguagem indecente ao falar, que mente aos outros, que tem práticas imorais, que se revestem do mal. Não dá, entendeu? Por isso que o Evangelho, a mudança, o Senhor diz o tempo todo, é de dentro. Mas ele precisa passar para fora. Ele precisa. Ele precisa transbordar pela sua forma de ser. Por isso que quando as pessoas, né, elas estão vivendo uma vida e elas se convertem, algumas pessoas, nossa, mas você tá muito diferente. Sua forma de vestir, a sua forma de falar, né, tudo. Porque você fala assim, é porque hoje eu tenho mais cuidado. Eu sei que eu não vivo por mim mesmo. Eu amo a história de José do Egito. Olha a história de José do Egito. Os irmãos dele, os próprios irmãos dele venderam ele, né? E a gente ainda vai chegar na parte de José, mas ele foi prisioneiro, ele foi escravo, ficou preso, ele passou por tantas coisas, né? Mas ele se tornou governador. E ele liderava tudo e todos, era revestido de todo ouro, morava num palácio.
E aí quando os irmãos dele chegam, os irmãos dele não reconhecem ele. Essa é a transformação que Deus quer causar na nossa vida. Por causa do ouro que a gente vai revestir? Não, pela nossa forma de ser, nossa nova forma de ser, nossa nova criatura. Nós somos revestidos de um novo homem. Né? E aí eu amo a história de José do Egito, porque ele reconhece cada um dos irmãos dele. A vida deles não havia mudado em nada. Porque, gente, é a lei da semeadura. Eles só fizeram o mal. Eles foram egoístas. Né? Então, eles só fizeram o mal. Você percebe? E aí, quando eles chegam até José, eles não reconhecem José, mas José reconhece cada um deles. Então, assim, quando alguém chegar pra você e falar assim, nossa, como você tá diferente, você fala, glória a Deus. Essa é a meta. A cada vez tá mais diferente, mais mudado. Eu não quero estar daqui 5 anos a pessoa olhar e falar assim, você é a mesma pessoa, a mesma coisa. Nossa, não mudou nada. Você continua com as mesmas manias, com as mesmas chaturas. Não. São coisas novas. Nova fase, nova forma de ser. Uma nova estação. Né? Deixando Deus trabalhar essa nova identidade em nós. Então não dá pra gente ficar prisioneiro. Por isso, gente, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Toma posse do domínio próprio. A forma como você fala com as pessoas. Né? Às vezes, você é de um jeito na igreja, você é de um jeito na rua, mas dentro de sua casa você é uma pessoa super grosseira, mal educada, mal-humorada. Peraí, que hipocrisia é essa? Isso é uma mentira, você tá mentindo pra si mesmo, porque a gente não mente pra Deus. A gente tá achando que tá mentindo pra nós mesmos. Quer dizer, a gente acha que tá, mas não. A nova identidade é por onde a gente for, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Amém? E aí ele continua. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E ele fala aqui do circunciso, porque ele fala que não há mais divisão. Então nós precisamos tratar as pessoas iguais, gente. Se nós somos cristãos, cremos no Senhor, a gente odeia o pecado, mas a gente ama o pecador, entende? Então a gente não pode ver as pessoas com olhares diferentes. Todos são iguais, né? Na questão do tratamento, nós precisamos tratar todos de iguais para iguais. A gente lê muito na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala muito sobre maturidade espiritual. Quanto mais maduros espiritualmente a gente vai ficando, mais a gente vai se colocando no mesmo lugar das outras pessoas. A gente vai tratando as pessoas do mesmo jeito, porque grandes dons, grandes responsabilidades, muito é dado, né? Muito é cobrado a quem muito é dado. Então, se você tem uma maturidade espiritual maior, você percebe já todos os feitos de Jesus, todo o sacrifício, toda a transformação que ele tem feito em você, que toda a honra e toda a glória é dele, é por ele, você não tem que dar um tratamento diferente para as outras pessoas. Você entende que as outras pessoas precisam ser tratadas de formas iguais, né? Precisa ter uma paciência às vezes redobrada. Nem todo mundo vai ter a maturidade que você tem. Mas pensa uma relação de pai e filho. O certo seria, nem sempre acontece, mas o certo seria o quê? A parte madura da relação é quem? São os pais, né? A parte madura da relação são os pais. A parte mais imatura, obviamente, são os filhos, que estão começando a vida. Então, se você já tem uma maturidade espiritual maior, você precisa tomar mais esse cuidado, né? Tomar mais esse cuidado com pessoas que estão começando na fé. Quantas vezes a gente vê que pessoas são afastadas da presença de Deus pelas próprias pessoas que se dizem discípulos de Deus, né? Se dizem discípulos de Deus,
se dizem cristãos, as palavras são até bonitas, mas o jeito de ser. O jeito de ser. Gente, não foi uma, nem duas, nem 3 mulheres que eu já conversei que me deram esse testemunho assim. Eu me afastei da igreja, Isabela. Por quê? Porque meu pai, ele na igreja, ele era uma pessoa. Ia todo domingo, colocava a Bíblia debaixo do braço, era aquela coisa toda. Agora, dentro de casa, nossa, você não tem noção. Ele batia, ele maltratava, ele era grosseiro com a minha mãe, ele era grosseiro com a gente. Então eu ficava pensando, pera, que Deus é esse? Que igreja é essa? Né? Olha só, então, como a gente tem que dar exemplo. O Senhor tá falando. A sua transformação, ela tem que ser de dentro, mas ela tem que transbordar para fora. Porque se não transbordar, o que tá transbordando para você de fora é o que você tem dentro. Então, a sua ira é porque o seu coração tá irado. Então, são vários testemunhos que a gente vê assim, e eu fico muito chateada de ver, sabe? Eu falo, que triste. Quem mais deveria dar o exemplo, né? Dar exemplos ruins. Então, se o nosso foco é ser cada vez mais parecido com Jesus, tudo que a gente for fazer, a gente fala assim, pera, em nome de Jesus, será que ele faria isso? Será que ele agiria assim? Porque senão a gente não tá sendo discípulo. Cristão é um mini Cristo, né? Cristão, nós somos cristãos. É como uma semelhança de Cristo, imitadores de Cristo. Se a gente tá imitando a Cristo e tá sendo pessoas imorais, mentirosas, maldosas, egoístas, pera, a gente tem que ter um temor, uma vergonha, sabe? Pedir perdão. Falar, Senhor, não é isso. Não é isso. É tempo de arrependimento, né? Então ele fala, portanto, como povo escolhido. Vocês são escolhidos de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é ele o elo perfeito. Né? A gente vê tanto falando do amor aqui. Deus é o próprio amor. Nós só somos capazes de amar porque ele nos amou primeiro. Como que eu vou perdoar fulano, Isabela, não sei o que, não sei o que? Deixa eu te falar, quantas vezes Deus já te perdoou e ele fica te questionando pelos perdões que ele já te liberou? Não. Então, o mínimo que a gente pode entregar para Deus é o nosso coração sincero. Senhor, me capacita, eu quero perdoar, quebranta o meu coração. Se a pessoa vai aceitar o seu perdão ou não, isso é do coração dela. Isso diz sobre ela, né? O momento, é o processo dela. Agora, você liberar a cura diz sobre quem você é. Diz muito mais sobre quem você é. Entende? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Revistam-se do amor. Que a paz... Gente, eu amo esse versículo. Se a gente quer perceber se o que a gente tem feito tem agradado a Deus, olha esse versículo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. O que o juiz fala? O juiz dá a sentença. O juiz dá a sentença. Improcedente, procedente. Então, tipo assim, olha, você ganhou a causa, você tá certo, você tá errado. Tem duas partes. Ele fala, você tá certo, você tá errado. Não é assim? Então ele tá falando que o juiz do nosso coração vai ser quem? Vai ser a paz. Quando é de Deus, não tem confusão. Por mais que as circunstâncias dizem algo, você vai caminhar em meio àquelas circunstâncias meio que, meu Deus, improváveis.
mas você vai ter paz no seu coração. Sabe? Então, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, às vezes, o caminho que você tanto sonha, que você tanto quer trilhar, quando você entra naquilo, você sente tudo, menos paz. Já aconteceu isso com vocês? Porque já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Né? Então, a nossa paz, o nosso coração... Então, como que a gente vai saber ser conduzido por Deus? A gente vai ter uma intimidade. A gente vai entendendo. Essa paz procede de Deus? Não. Isso aqui não procede de Deus. Então, para que caminho Ele está querendo me levar? Para que caminho Ele está querendo me conduzir? Da mesma forma que não adianta a gente fazer as coisas certas no momento errado, porque isso vai tirar a nossa paz. Vai tirar a nossa paz. Por isso que a vontade e o tempo, na Bíblia, na palavra fala em Eclesiastes, que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Um tempo certo. Aí a gente quer relativizar, a gente quer pegar o certo de Deus e moldar para o meu certo. Então, eu quero que seja no meu tempo. Já não vai ser o tempo certo. Já não vai ter paz. Porque não é o tempo certo de Deus, é o seu tempo certo. Mas aí as coisas começam a dar errado, você começa a sentir aquela falta de paz, tudo começa a desmoronar e você fala, Deus, mas eu tô fazendo a coisa certa. Sim, mas no tempo errado. Então, como a gente precisa aprender a ser conduzido por Deus em todos os nossos caminhos, sabe? Por isso a gente precisa ser consagrado por Deus, todos os nossos passos. Então, que a paz de Cristo seja o nosso juiz. Então, quando você vai saber que algo é de Deus, você vai saber. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, como eu sei que eu tô... Você vai saber, gente. O Espírito Santo testifica no seu coração. É algo diferente. Eu não vou saber te explicar. Nem tudo, nem todos os planos de Deus vão precisar ter uma resposta lógica. O nosso grande problema como seres humanos é que a gente pensa muito logicamente, né? Muito fisicamente, de forma humana, e o Senhor quer transformar, por isso que Ele fala, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, porque olhando para as coisas do alto, a gente é capaz de viver pelo sobrenatural de Deus, sem questionar muito. Por que isso está acontecendo? Nem sempre você vai ter um porquê. Nem sempre a gente vai ter um porquê. Não precisa ter um porquê. Entende? Então a gente precisa tirar esse controle das nossas mãos. Querer entender menos e ser conduzido mais. Mas pode ter certeza, você vai sentir as coisas de Deus, sabe? Você vai sentir a paz que excede todo entendimento. E aí ele continua. E sejam agradecidos. Agradecidos. Aí eu fico pensando, aquela moça que eu contei pra vocês, varrendo, né? O passeio, 5 horas da manhã, eu acho que ela chega lá às 5 e pouco, nesse frio. Ela é grata com a vida, porque, gente, uma pessoa grata, ela transborda a gratidão. Agora, uma pessoa amargurada transborda o quê? A amargura dela, a ingratidão dela. A pessoa já acorda reclamando. Tudo que você fala, a pessoa... Sabe aquela pessoa amargurada com a vida? Ela não consegue ser grata com nada. E ela quer sempre mais, mais, mais. Mas não adianta. Tudo que ela tiver, nada ela vai estar satisfeita. Porque ela não é grata com pouco. Ela não é grata com o que o Senhor já entregou para ela. Entende? Então que sejamos gratos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por dele, graças a Deus Pai. Isso é lindo. Tudo que a gente fizer, façam em nome do Senhor Jesus.
Gente, é diferente, tudo ganha um porquê diferente, sabe? Quando você estiver servindo a uma pessoa, não sirva com seu coração fechado. Nossa, não sei o que. Não, sirva essa pessoa como se você estivesse servindo o próprio Deus. Porque quando você serve as pessoas, você está servindo a Deus. Nós estamos servindo a Deus, servindo as outras pessoas. Quando você estiver limpando a sua casa, limpa ela como se fosse para Deus. Porque quem te deu aquela casa foi Ele. Foi graças a Ele que te deu o dom para você trabalhar, que te deu saúde, que te deu disposição. Então, as coisas que você conquistou. Então, tudo que você fizer, faça com todo o seu coração, como se fosse para Deus. Aí a gente tem que trazer a nossa consciência a isso. Porque a gente vai ter o sentimento de raiva, a gente vai ter o sentimento de ingratidão. Não pensem que não vão ter. Porque a gente vai ter. A nossa essência humana, né, ela é pecaminosa. Então, é um duelo diário e a todo momento é esse duelo. Só que a gente precisa trazer a consciência. Ei, eu vivo pelas coisas do alto. Pai, como eu sou grata de estar aqui lavando essa roupa. Por quê? Porque eu tenho roupa. Quantas pessoas queriam ter essa roupa que eu tô lavando aqui? Glória a Deus, eu vou lavar, eu vou cuidar da roupa que o Senhor me deu. Ai, vou fazer o almoço de novo. Glória a Deus, eu vou fazer o almoço. Eu tenho comida na mesa. Tem fartura, eu posso escolher o que eu vou fazer de almoço. Glória a Deus. Ai, mais um dia de trabalho. Meu Deus, o Senhor me concedeu trabalho. Quando as pessoas estão passando fome, não tem o que colocar na mesa, não tem dinheiro para pagar as contas, eu tenho trabalho. Meu Deus, glória a Deus, eu acordei. Eu tenho saúde, eu tenho fôlego de vida. Eu tenho fôlego de vida. Então, a gente precisa, tudo que a gente fizer, fazer com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Porque senão a gente vai viver pelo nosso egoísmo. Pelo nosso egoísmo. Amém? E aqui fala da responsabilidade social. Um pouquinho do que é falado lá em Efésios. Ele repete um pouquinho aqui. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa, a sua mulher, aqui fala mulher, e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade no coração, de fato que vocês temem ao Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Gente, vocês perceberam que o Senhor sempre conduz os relacionamentos, é uma via de mão dupla? Às vezes a gente fica só esperando receber. E ok, nós vamos receber, mas a gente precisa dar. Se todo mundo pensar em servir, se todo mundo pensar em dar, né, em servir o próximo com todo o seu coração, pensa, todas as pessoas vão receber, vão ser servidas e vão receber também. É uma via de mão dupla. Então, tudo que a gente for fazer, gente, na nossa casa, a nossa família, o nosso lar, é o nosso primeiro ministério. Então, que a gente zele por aquelas pessoas que nos rodeiam, que a gente zele pela nossa casa, que a gente zele pelo que o Senhor já nos entregou, né? Que fala de escravos, aí muitas pessoas pegam. Por que muitas pessoas às vezes não conseguem compreender a Bíblia? Porque a gente tem que entender o contexto que estava sendo escrito. Naquela época, mais de 2000 anos atrás, ainda existia, né, escravos, mas é que a gente pode substituir por trabalhadores. Porque a gente vê também, gente, tantos trabalhadores aí que fazem um pouco caso do trabalho,
faz pouco caso do chefe, trabalha de qualquer jeito. Queria ver se a empresa fosse dele. Aí, quando o Senhor entrega uma empresa para ele cuidar, por exemplo, ele passa a dar valor, né? Ele fala, meu Deus. Então, assim, tudo que a gente for fazer, que a gente faça com todo o nosso coração. Não só quando as pessoas estiverem olhando, porque a gente tem essa mania, a gente quer ser notado demais, né? A gente quer ser notado demais, mas que a gente entregue o melhor para o Senhor. Vou terminar agora outras instruções e o resto é uma saudação final, capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo de direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então ele está falando dos trabalhadores, mas agora ele está falando dos senhores, né? Os donos, os chefes, vamos falar assim, deem o que é de direito também dos trabalhadores. Porque pensa, você não é o todo soberano, todo poderoso. Existe alguém acima de você. E aí ele continua, outras instruções. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Vigiai e orai. Estejam alerta e sejam agradecidos. Gente, nós precisamos, como nós somos seres espirituais, a gente precisa sempre saber onde a gente está pisando, né? Vigiai e orai. Pera, será que esse ambiente tem algo? Então, eu vou prestar mais atenção, eu vou tomar mais cuidado com as minhas atitudes, com a minha forma de ser, com o meu falar, né? Vou ouvir mais, falar menos. Percebeu para onde o Senhor está me conduzindo? Vigiai e orai. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Gente, o apóstolo Paulo estava preso e hora nenhuma ele falou assim, gente, ora por mim, para me soltarem daqui, porque eu estou preso, né? Para eu ter liberdade, pelo amor de Deus. Ele falou, não, orem, né? Também para que o ministério continue, para que a palavra do Senhor continue por aí. Como, gente, que a palavra do Senhor vai ser conhecida se não tiverem pessoas para proclamarem a palavra deles? Então, nós somos responsáveis por isso. Por onde a gente for. E aí, continua ainda. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder cada um. Gente, se a gente lesse esse capítulo aqui todos os dias, ao acordar, na hora de dormir, a gente ia tomar mais cuidado com as nossas atitudes, né? Guardando no nosso coração o que o Senhor espera da gente. A nossa forma de ser, a nossa forma de falar, o nosso procedimento. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Gente, todos os dias nós temos oportunidades de fazer algo novo para o Senhor. Seja o lugar que a gente tiver. Seja o lugar que você tiver. Sempre vai ter uma oportunidade ali para você fazer o bem para alguém. Para você entregar algo do Senhor para alguém. Então que a gente seja vigilante nisso. Que a gente não passe vagando por aí, só passeando, não, mas que a gente tenha um olhar diferente. Que a gente seja essa pessoa preocupada com o outro por onde a gente passa, sabe? Quando a gente vê algo, falar, nossa, aquilo já dá um pisca-alerta na gente. Isso mostra a nossa sensibilidade, não passarmos pelas outras pessoas em vão. Então a gente precisa tomar cuidado. Cuidado com os nossos irmãos, né? Em Cristo. Cuidado com as pessoas que o Senhor nos conduz por todos os caminhos. Quantas pessoas estão precisando, às vezes, de um sorriso seu? Olha só, essa moça que eu contei o exemplo, ela nem deve saber da minha existência, assim, ela me vê, né? Vê a gente lá, mas não sabe. Mas ela fez um baita de uma diferença na minha manhã e tenho certeza que na manhã de várias pessoas. Ela não precisou abrir a boca para isso. Ela precisou dar um sorriso. A gratidão dela transbordou. E é isso que a gente precisa transbordar. Porque nós
precisamos ser agradáveis como o sal que tempera a comida. Onde a gente chega, o ambiente se torna diferente. Sabe por quê? O sal é o que dá sabor. O que é a comida sem sal? Coisa mais sem graça do mundo. A comida pode ser a melhor comida do mundo. Se estiver sem sal, vai ser ruim, porque não vai estar realçando o sabor da comida. O sal realça tudo que é bom. O que é bom fica melhor, o que é ruim fica bom. Vocês já perceberam? Você não gosta da salada, mas faz um temperinho ali e coloca em cima da salada para ver se você não vai comer a salada achando mais gostoso. Vai, porque fica mais gostoso, realça. E o Senhor nos convida a sermos essa pessoa que faz diferença. Onde a gente chega, as pessoas falam, nossa, você chegou. Entende? E não é por nós mesmos, a gente não vai se vangloriar por isso. Não, é porque o Senhor habita em nós. Ele nos entregou a própria vida. É o mínimo que eu posso fazer, é ser gentil com as pessoas. É amar as pessoas como Ele me ama. É perdoar as pessoas como Ele me perdoa. É levar essa transformação para as outras pessoas. Então seja a parte boa de todos os lugares que você passar. Amém? Aqui o capítulo 4 ainda tem as saudações finais, né? Mas isso é o apóstolo Paulo saudando aquela igreja, agradecendo. E ele ainda cita pessoas aqui, Tíquico, Epáfras, pessoas que às vezes não são vistas, mas o apóstolo Paulo fez questão de colocar o nome deles ali, porque são pessoas que conduziram e o ajudaram, eram amigos, né? Eram pessoas que estavam ali diariamente com ele, porque ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho, gente. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Nós somos um corpo. Então para de ser egoísta, achar que você se basta. A gente não se basta. Nós precisamos do Senhor no centro da nossa vida e precisamos das outras partes do nosso corpo para irem nos conduzindo, né? E o apóstolo Paulo, ele sempre faz questão de exaltar essas pessoas que ajudam a ele. Porque por mais que ele, né, seja muito conhecido por tudo que ele conduziu hoje, até hoje, nos dias de hoje, porque há quantos mil anos, gente, ele escreveu essa carta. E com a graça de Deus a gente tem acesso a ela hoje, né? Graças à renúncia dele, a várias batalhas que ele enfrentou, a gente tem acesso a essas cartas. Mas ele sempre faz questão, mesmo que o nome dele apareça mais vezes, ele sempre faz questão de exaltar as pessoas que estavam em volta dele. E isso é lindo, a gente precisa exaltar as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente não faz nada sozinho. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem do dia. Terminamos a carta aos Colossenses. Glória a Deus. Na segunda-feira, a gente vai começar Tessalonicenses, que é uma carta também abençoada. Todas as cartas, gente, a gente tem algo para aprender que vai edificar muito a nossa vida. E a gente pode ler várias vezes, né? E a gente sempre vai ter algo para aprender com o Senhor. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Obrigada pela presença de vocês. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não saia ainda. A gente vai fazer a nossa oração agora. A gente sempre encerra com a oração, né? Para que a gente tenha essa verdadeira intimidade com o Senhor. Um coração, gente, o Senhor ama a oração, porque a oração não muda quem Deus é, mas muda quem nós somos. Sabe? Muda o nosso coração. Não sei se você já viveu essa experiência de chegar para Deus com um coração angustiado, com tantas dúvidas, questionamentos, pedidos, e você vai orando e vai conversando e vai desabafando muitas vezes com o Senhor. Ele quer a sua vulnerabilidade, não tenha vergonha de se abrir com Ele. E aí você sai daquele momento a sós, renovado. Você fala, meu Deus, quanta coisa, meu Deus, quanta misericórdia, né? Então, glória a Deus por isso. Então, fechem seus olhos. Vamos fazer a nossa oração agora. Não deixa nada te atrapalhar nesse momento. Peça que o Senhor vá conduzindo os seus sentimentos. Tudo que você sentiu nessa manhã, a forma como você acordou, a forma como você dormiu,
Às vezes você está passando por uma batalha que parece grande demais, difícil demais. Às vezes as circunstâncias parecem improváveis. Seus sentimentos estão confusos. Você está angustiada, está ansiosa. Sabe, hoje eu quero e eu declaro que a gente vai fazer com que Deus cresça em nossos corações. Que a nossa fé aumente, que todas as nossas dificuldades, nossos sentimentos se diminuam perante a Ele. Pai, nós viemos te agradecer, Pai. Tamanha é a tua misericórdia, tamanha é o teu amor, Pai. Quanta coisa o Senhor fez, quanta coisa o Senhor faz, quanta coisa o Senhor fará, Pai. Nós te amamos por quem o Senhor é, Pai, independente de todas as obras, independente de todas as bênçãos, Pai. Nós te amamos por quem o Senhor é, Pai. E te pedimos que o Senhor nos conduza por esse amor, Pai. Transforme toda mágoa, todo ressentimento, amargura, ira, todos esses sentimentos ruins, depressão, angústia, ansiedade. Transforma todos esses sentimentos ruins hoje, Pai, em bons sentimentos. Sabe, Pai, faça com que a nossa fé nessa manhã aumente, que o nosso coração se quebrante, que a paz que excede todo entendimento venha ao nosso encontro, que nós sejamos conduzidos pela Tua graça, pela Tua paz em meio a circunstâncias difíceis, Pai. Que a gente seja conduzido por pensamentos do alto e não pensamentos da terra, Pai. Sabe, coloque em nosso coração hoje sonhos do Senhor, Pai. Nos ajude a sonhar alto, a sonhar grande, a sonhar os Teus sonhos. Nos ajude, Pai, a nos enxergarmos como o Senhor nos enxerga. Transforme a nossa identidade. Nos capacita a termos domínio próprio sobre as nossas atitudes, Pai. Sabe, que as pessoas notem a nossa diferença. Que sejamos pessoas pacientes, amáveis, sensíveis ao outro, como o Senhor é conosco, Pai. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que fomos conduzidos pela nossa carne, pelos nossos desejos, pelos nossos pecados. Nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós fomos conduzidos por caminhos que não eram provenientes do Senhor, Pai. Que nos iramos, que fomos impacientes, que pecamos tantas vezes, Pai. Perdoa e nos traz um renovo nessa manhã, mas que a gente seja capaz de sentir esse renovo. Traga uma cura emocional, física, espiritual, alegria de viver, Pai. Sabe, que as pessoas olhem e vejam a nossa diferença. Que sejamos sal, que sejamos a parte boa de onde a gente for, não por nós mesmos, Pai, mas porque nós somos cada vez mais parecidos com Cristo, que nos deu a vida, Pai. Não vivemos por nós mesmos, não queremos viver por nós mesmos. Então nos capacita, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Obrigada, Jesus. Nos livre de todo e qualquer mal. Nos leve para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Hoje é dia 14/7. 14 de julho. E a mensagem do dia é: Deus opera milagres. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui e vá para lá. E ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. O Senhor é um Deus de milagres. Ele é capaz de operar maravilhas em resposta às nossas orações. Jesus declarou: eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Deus dá a cada uma de nós uma porção de fé para começarmos a jornada. Mas nossa fé aumenta à medida que lemos a palavra e agimos de acordo com ela. A fé pode crescer tanto a ponto de mover montanhas. Essas passagens bíblicas não têm prazo de validade. Em nenhum lugar lemos: após a morte dos apóstolos, esqueça essa história de milagres. Elas não acontecerão mais. Não. Sua fé em Deus convida e libera o poder divino para operar em sua vida.
Não tenha fé em sua capacidade de ter fé. Coloque sua fé na capacidade divina de realizar milagres. Se você sente que sua fé é fraca, peça ao Senhor que a fortaleça. Creia que não existe nada difícil demais para Deus. Se quer ver um milagre, aprofunda-se nessa verdade bíblica, até que ela se torne parte de sua mente e de seu coração. Creio em ti, Senhor, mas preciso que continues a fortalecer a minha fé. Também creio que continuas a operar milagres segundo tua vontade perfeita por meio das nossas orações. Amém. Gente, que lindo isso! Não tenha fé na sua capacidade de ter fé. Coloque sua fé na capacidade divina de realizar milagres. Amém. É isso aí, gente. Glória a Deus por mais uma semana que se encerra aqui. Obrigada pela presença de todos vocês. Que o Senhor abençoe o nosso final de semana. Se foi a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. É uma bênção ter todos vocês aqui. E glória a Deus por isso. Nós temos essa live, vai direto para o nosso canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube, que é Isabela Noli. E fica salvo também no Instagram, 24 horas. Então, compartilhe essa live com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nós temos o grupo do WhatsApp, que o link tá na bio do meu Instagram. Então, lá na bio do meu Instagram tem o link do YouTube e do grupo de devocional do WhatsApp. Amém? Então é isso. Gente, eu tô até sumida do Instagram esses dias. Mulheres, a mentoria tá ficando uma bênção, uma bênção. Por isso que eu tô tão atumultuada de coisas. Não consegui editar o vídeo ainda do jejum. Mas na segunda-feira eu já vou entregar todas as informações, tá? Para as mulheres que já se cadastraram e que querem participar da mentoria. Que eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E é isso. Vou colocar um louvor agora pra gente finalizar a nossa live. Deixa eu pegar o louvor aqui. Nós já ouvimos esse louvor, mas esse louvor é maravilhoso. Vale a pena ouvir várias e várias e várias vezes. Ansiosa pra mentoria, gente. Nossa, essa mentoria tá uma bênção. De verdade, eu ia querer fazer ela. Tô fazendo com muito carinho, né? Sendo muito conduzido pela vontade de Deus. E tenho certeza, assim, peço a Deus mesmo que ajude a todos vocês. Porque, gente, nosso poder sabe qual? Saber qual a nossa verdadeira identidade. Aí a gente não vai se dobrar por qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa, né? Porque a gente vai saber quem nós somos. Amém? E é isso. Vou colocar o louvor. Gente, o louvor ficou muito conhecido, me atraiu, mas esse louvor é maravilhoso. E eu senti de colocar ele hoje aqui. Nos comentários agora. Amém, pessoal. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua dor
não sei colocar moderador. Agora eu aprendi a colocar moderador, gente. Na próxima live eu vou colocar moderador. Eu tenho que colocar aos poucos isso também. Gente, eu tenho que colocar o livro de Atos mesmo. Vou colocar. É porque eu tô tendo que baixar vídeo por vídeo. Amém, amém, pessoal. Deus abençoe muito nosso dia, nossa manhã, nosso final de semana, que seja cheio da presença dele, que ele continue abençoando a vida de cada um. E eu espero vocês na segunda-feira, com a graça de Deus, 8 horas da manhã, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Tchau.